Te exaltamos, Senhor Jesus, te glorificamos por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor. Te exaltamos, Jesus. O teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim, e quando eu te vejo não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Volto os meus olhos pra tua presença e deixo tua glória ganhar forma. Melhor que a vida é o teu amor, bem melhor, Jesus. Jesus seja o centro em mim, e quando eu te vejo não há como que és bom, e quando clamamos teu nome, tu vens. Volto os meus olhos pra tua presença e deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra ti, Jesus, pra tua presença, deixo tua glória forma em mim, em mim, e vem derramar tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derramar tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Exaltamos nessa manhã ao único que é digno, ao único que é digno.
amamos tanto, Jesus. Levanta sua mão aí, onde você estiver, na sua casa. Renda louvores ao Senhor nessa manhã, porque Ele é bom. A misericórdia dEle dura para sempre. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Jesus. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Sim, Jesus. Maravilhoso é poder te adorar. Isso é um privilégio para nós, Senhor. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Clamamos por ti nessa manhã.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, o teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, o teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, a tua glória contemplar. Sim, Jesus, nós te damos honra. Sim, Senhor, te damos glória. Somente a ti, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos toda a honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Nós te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Diga isso nessa manhã. Te damos honra, somente a ti te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, pela tua presença também na casa de cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, essa ministração. Somos gratos a ti, Pai. Senhor, que no nosso coração haja uma motivação correta em buscar o Senhor. Não queremos, Senhor, que haja no nosso coração segundas intenções, nenhuma que, ó Deus, não seja que agrade o teu coração, que de fato o nosso coração, nossa mente, nossas ações, nosso comportamento sejam aqueles que agradam a ti, que alegram o teu coração, Pai. Que o Senhor nesses dias nos alinhe à tua vontade, nos alinhe aos teus propósitos, que de fato venhamos nos arrepender, de fato venhamos, ó Deus, nos quebrantar e buscar no Senhor, ó Deus, que a nossa vida seja alinhada ao teu propósito, Deus, alinhada à tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos ter a consciência clara, Senhor, de que nós estamos agradando o teu coração, de que nós estamos de fato alinhados ao propósito da tua vontade, Pai, a tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Em nome de Jesus, nos dá clareza nessa lição de hoje, que de fato tua palavra seja para nós como luz para os nossos caminhos, como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ó Deus, para o nosso caminho. Em nome de Jesus, Pai. Somos gratos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como falei agora há pouco, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, né? A primeira lição que nós ministramos alguns domingos atrás foi uma introdução, né? Um contexto histórico, um panorama histórico da carta aos Romanos, né? Ali um pouco do contexto de Roma, de como se iniciou ali a igreja na cidade de Roma, né? Os fundadores, as circunstâncias, a data. Nós falamos que foi escrito por volta de 56 a 57 depois de Cristo, né? Paulo ainda não tinha visitado os irmãos ali em Roma quando escreveu a carta. Então, aquele grupo de irmãos era desconhecido ainda para Paulo. Depois, nós falamos de algumas referências, né? Martinho Lutero, John Wesley, John Stott. Homens de Deus, referenciais tremendos de Deus na história.
que foram influenciadas por Romanos, né? Ao lerem a carta aos Romanos, tiveram suas vidas transformadas, tiveram suas vidas mudadas. Depois, da segunda lição, nós ouvimos falar sobre Paulo e o Evangelho, né? Paulo faz uma breve introdução lá no trecho de Romanos 1 até o versículo 17. Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, ele faz ali uma introdução acerca do Evangelho, o Evangelho que Paulo pregava, né? E aí, nessa aula nós vimos o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, o Evangelho é uma dívida para com o mundo, né? O Evangelho é o poder de Deus. Então, na segunda lição, nós introduzimos a falar acerca do Evangelho. Na lição número 3, nós ouvimos sobre a ira de Deus contra a humanidade. Irmãos, esse é um assunto muito importante, porque há muitas falta de entendimento ou enganos que muitas vezes são ministrados, aonde Deus não se ira. Olha, a ira de Deus faz parte do caráter de Deus, só que a gente imagina a ira como um estado emocional, como alguém que ficou emburrado. Não, isso não é o caso de Deus, né? A ira de Deus fala da manifestação da indignação de Deus contra a injustiça do homem, né? É o que está lá em Romanos 1, do 18 ao 32, foi ministrado na última lição. Então, a ira de Deus faz parte também da manifestação da justiça de Deus, né? Sobre todo o posicionamento pecaminoso do ser humano, né? Nós não vamos entrar nisso, mas só fazendo uma breve lembrança aqui das lições que foram ministradas. Então, na lição 3 nós falamos sobre a ira de Deus, a punição de Deus sobre todo o pecado, sobre os pecadores, né? A palavra de Deus diz que Deus entregou tais homens, aqueles que, conhecendo Deus, não o glorificaram como Deus, mas, né, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios. Então Deus os entregou às paixões infames, né, para cometerem toda espécie de torpeza, enfim. Então ele fala da manifestação da ira de Deus. Hoje, na lição de número 4, nós vamos falar sobre o justo juízo de Deus. Você que está com a sua revista aí na sua casa, abre lá na lição de número 4, o justo juízo de Deus. Se você já abriu a revista, vamos abrir então a palavra em Romanos capítulo 2, do versículo 1 do capítulo 2 até o capítulo 3, chegando no versículo 20. Então nós vamos ler um trecho aí um pouco longo. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, né? Romanos capítulo de número 2. Nós vamos ler todo o capítulo 2 e parte do capítulo 3 até o versículo 20. Se houverem dúvidas, amém? Ou comentários, irmãos, eu gostaria de pedir que você postasse aí no chat, amém? Para a gente ter aqui também uma interação. Então tem uma equipe ali, está o Rafael, o Valtuídes e o Caleb, estão dando suporte ali na transmissão, embora leve um pouquinho de tempo para a sua fala no chat chegar ali, mas eles vão estar passando. Se houver alguma dúvida, né, nós vamos tentar trazer um esclarecimento. Se houver um comentário também, né, você pode colocar ali, eles vão estar passando aqui para mim também, tá mencionando aqui. É importante, eu quero pedir que você interaja aí do outro lado. Escreva no chat, não tenha vergonha, pensar, nossa, mas eu vou fazer essa pergunta, vai parecer uma pergunta, né, óbvia, né? Não, faça a pergunta, né, para que haja aqui uma interação. Isso aqui é uma ministração de aula, amém, irmãos? Romanos capítulo 2, versículo 1 em diante, um texto um pouco longo, mas nós vamos ler todo. Diz assim, acompanha na sua Bíblia: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade
contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Esse é o versículo chave, inclusive, irmãos. Versículo 12, vou repetir. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas ao outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, mas é circuncisão, nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Começando o capítulo 3, diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculos são mistérios ou escrituras, né? E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira?
Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Mas como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém? Glória a Deus. Então, a orientação que eu gostaria de te dar a respeito dessa lição, antes de nós começarmos propriamente a falar do tema, o justo juízo de Deus. Esse estudo de Romanos, irmãos, ele é uma sequência, amém? Então, nós estamos na 4ª lição, ou seja, esta lição, presta bastante atenção nisso, é uma parcela de um ensinamento, não é um ensinamento completo, como um todo, ou seja, o que nós vamos falar aqui não é o evangelho como um todo, nós vamos falar de um fator, nós vamos falar de uma parcela do evangelho. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque quando a gente fala do justo juízo de Deus, é algo que nós precisamos ser considerados, é algo que nós precisamos considerar, é algo que de fato nós precisamos entender. Deus sendo justo, Ele julga o pecado, Ele julga o pecador, né? Mas não para aqui, é isso que eu estou querendo dizer. No próximo capítulo, na próxima lição, que é a lição de número 5, significa o caminho da justificação, é dado sequência, né, ao entendimento de que, apesar de Deus executar juízo, existe um caminho para a justificação, amém? Mas hoje nós vamos falar sobre o justo juízo de Deus, e em nome de Jesus, né, desmistificar muitas informações ou talvez entendimentos errados que há no nosso meio com relação às consequências do pecado. Às vezes as pessoas pensam o seguinte: eu não posso pecar, né? O pecado é algo ruim, por quê? Porque me leva ao inferno, porque aí eu estou nas mãos do diabo, e as pessoas têm um certo mais temor do pecado em relação ao diabo do que de Deus. Isso, irmãos, é uma mentira, isso é errado. Quando a palavra de Deus diz assim: não temeis aqueles que podem matar o corpo, ou seja, não precisa temer do homem que faz mal ao seu corpo, que pode te matar. Nós temos que temer aquele que tem poder de, depois de matar, lançar no inferno. Quem que está se referindo? Nós temos que temer o diabo? Não, está falando de Deus, né? O nosso temor é a Deus. A palavra de Deus nunca vai falar algo para nós temermos o diabo, para nós temermos o inferno. Não, irmãos, nós temos que ter temor de Deus, amém? A justiça de Deus. Então vamos lá. Primeiramente, antes de começar a ler aqui as informações da revista, eis a pergunta: o que é pecado? Talvez parece muito óbvio, né? Uma pergunta muito óbvia, principalmente no meio cristão. O que é pecado? Pecado, para muitos, é transgredir as leis de Deus, né? Talvez se a gente pudesse estabelecer aqui, haveria várias frases que poderiam determinar um conceito.
transgredir as leis de Deus, fazer o que não agrada a Deus, né? Cometer iniquidade, sair da santidade de Deus, enfim. Pecado, irmãos, no seu conceito original, tem a ideia de errar o alvo. Então, grava isso, pecado é errar o alvo. O homem, lá atrás, no Jardim do Éden, Adão, ele errou o alvo. Existia um caminho, existia uma determinação de Deus, existia um alvo a ser atingido, e o homem foi por outro lado, desobedeceu, transgrediu uma ordenança do Senhor. Então, o pecado nada mais é do que errar o alvo, amém? Então, quando a gente entende isso, irmãos, isso aqui, deixa eu falar para você, isso aqui é tão fundamental para a nossa vida, porque ao compreender esses fundamentos do Evangelho, muita coisa na nossa vida, você começa a ter uma visão diferente. Por quê? Às vezes você começa, talvez a realidade na vida de alguns, né, pensar assim, não, eu não sou um assassino, eu não sou uma pessoa, eu não estou na prostituição, eu não sou um alcoólatra, eu não sou um drogado, né? Eu não sou um desonesto. Talvez você ache que pecado é simplesmente aquelas grandes transgressões, né? A pessoa matar o outro, ou a pessoa que foi lá e entrou na casa alheia e roubou, né? Eu não sou um ladrão. A gente pensa que pecado é isso, mas irmãos, é muito mais profundo do que isso. Às vezes nós pensamos que nós estamos numa condição de menos pecador do que os demais, e você vai entender hoje que não é assim. Na carta aos Romanos que Paulo escreve, ele mostra, irmãos, que, vou usar uma expressão aqui bem goiana, todo mundo é farinha do mesmo saco. No que diz respeito a errar o alvo, todo mundo é farinha do mesmo saco. Ah, mas eu não sou um ladrão. Mas você já mentiu na vida? Então, você está no mesmo lugar do ladrão. Talvez a consequência dele é diferente. Isso nós podemos concordar. Matar uma pessoa traz consequências muito mais sérias, não só com relação à justiça do homem, ser preso e etc. Não, mas até a sua consciência, né? Então, existem danos que são proporcionais ao nível de iniquidade. Então, você matar uma pessoa traz uma consequência muito mais grave do que você mentir para uma pessoa, com certeza. Porém, tanto o mentiroso como o assassino, irmãos, eles estão no mesmo lugar, nenhum deles merecem. E aí o que acontece? O cara que é mentiroso julga lá o assassino. Tá vendo? O cara matou. Meu amigo, mas talvez, vamos dizer assim, a sua dívida é um pouco menor, mas ninguém tem como pagar. Mais na frente nós vamos ver sobre isso. Então, iniciando o primeiro parágrafo da nossa revista, diz o seguinte: muitas pessoas não compreendem o que é pecado. Não são poucas as que qualificam pecado apenas as atitudes como matar, roubar, mentir, etc. Lembra que eu falei dos grandes pecados, entre aspas, grandes, né? A Bíblia ensina que pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus. Os mandamentos, né, orientam o homem a viver para a glória de Deus e foram revelados pelo Senhor nas Sagradas Escrituras. Na queda, lá em Gênesis 3, ocorreu a separação entre Deus e o homem, além da depravação total do ser criado e seus descendentes. Desde a queda, todos foram manchados pelo pecado original de Adão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como consequência do pecado, a morte foi instituída, porque o salário do pecado é a morte. Eu quero ler um texto aqui, não está na revista, mas para você entender como que a morte entrou e todos os homens se tornaram pecadores, aqui em Romanos capítulo 5, se você puder abrir, faça isso. Romanos capítulo 5, embora isso vai ser tratado em lições posteriores, mas eu quero aqui abrir um parêntese para nós entendermos esse contexto de que todos os homens estão na mesma condição diante de Deus. Estão, que eu estou falando no presente, irmãos, no sentido de merecer, amém? É óbvio que você que já foi justificado, você que creu no Senhor Jesus, você já saiu desse lugar de pecado, você já saiu desse lugar de transgressor, e você está agora no reino de Deus. Mas eu estou falando aqui, lembra que isso aqui é uma parcela, né, de um todo, amém? Nós estamos falando do justo juízo de Deus. Então, quando eu uso a expressão, todo mundo está na mesma condição, não estou falando que é um fato do presente real na sua vida, de que você está ainda no pecado. Não,
Amém? Estou falando no que diz respeito à humanidade de uma forma geral. Então vamos lá. Aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12 em diante, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Está falando de quem? De Adão. Então, assim como por ou através de um homem só, Adão, né, entrou o pecado no mundo, e através do pecado, a morte. Então, primeiro veio o pecado e depois, como consequência, a morte. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, através da desobediência de Adão, do pecado de Adão, a morte teve acesso livre à humanidade. Então, todos morreram, por quê? Porque todos pecaram. Então, olha só, assim também a morte passou a todos os homens, por quê? Porque todos pecaram. Então, eu não vou ler aqui, continuar a leitura aqui em Romanos 5, mas o princípio é que, quando Adão desobedeceu, Adão e Eva, eles se corromperam, transgrediram a ordem do Senhor, erraram o alvo, e ali, além de ter feito algo contra Deus, eles também corromperam pelo pecado, ou seja, trouxeram morte à sua natureza, que Deus tinha dado. Então, quando o homem pecou, além dele contrair uma dívida com Deus, que ele era incapaz de pagar, né, uma dívida enorme, ele teve a sua natureza corrompida, ou seja, morte espiritual. O pecado, a morte espiritual é consequência do pecado. Até a morte física, irmãos, é também consequência do pecado. Não sei se você sabia disso. Deus não criou o homem para morrer. O homem, enquanto ele comesse da árvore da vida no jardim do Éden, ele viveria para sempre. Por isso que quando, uma vez o pastor Bibiano, né, num acampamento de jovens, alguns anos atrás, ministrou algo tremendo, quando ele disse que, por que Deus expulsou o homem do jardim do Éden? Porque o homem, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual não poderia comer, pecou, caiu, morreu espiritualmente. Se ele, depois daquele ato, comesse da árvore da vida, ele permaneceria eternamente naquela condição, ou seja, onde ele seria imperdoável. Ele estaria eternamente numa condição de condenado, que é hoje a condição dos demônios. Os demônios, irmãos, eles não se arrependem, o diabo não se arrepende. Ele está numa condição de ser eternamente condenado. Entende isso? Então, o diabo não adianta, tipo assim, podia pegar o maior dos pregadores, ninguém ia convencer o diabo. Ele se tornou um ser em que ele é irrestituível à presença de Deus. Ele é irreconciliável. Então, se Adão e Eva permanecessem no jardim, olha para você ver que até o fato de Deus expulsar eles do jardim foi um ato de amor de Deus. Porque se Deus permite que eles ficassem ali, naquela condição corrupta e morta espiritualmente, o que ia acontecer? Eles iam comer da árvore da vida e ficar eternamente naquela condição de condenados ao inferno. Então, vamos lá. Vou repetir para talvez alguém que chegou agora. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, algo para agregar, eu quero te pedir para você escrever no chat. Tenha muita liberdade de fazer isso. Eu vou achar muito bom isso, porque a gente tem uma interação aqui, amém? Então vamos lá. Então, quando Adão pecou, o fato de Adão ter se corrompido, Adão e Eva, os demais, a descendência de Adão, Caim, Abel e toda a humanidade já passaram a nascer com essa natureza corrompida de Adão. Adão, por ser corrompido, ele não poderia gerar ninguém que estivesse no seu estado perfeito. Então, a única coisa que ele conseguia gerar eram homens e mulheres caídos como ele. Então, toda a humanidade já nasceu com essa natureza pecaminosa. É o que acontece até hoje. Nenhuma pessoa, por mais que ela venha nascer num lar cristão, escute isso. Eu nasci num lar cristão, mas eu não nasci cristão. Ninguém que nasce filho de crente é crente. Tem pessoa que fala assim, não, eu já nasci num lar cristão, então eu já nasci cristão. Não, meu amigo, isso não é verdade. Talvez, quando muito pequeno, desde que você entende de gente, você foi ensinado e ali você entregou sua vida ao Senhor de uma maneira ou de outra, aí sim. Mas teve um momento que você precisou entender isso, porque o salmista diz em Salmo 51, se eu não me engano, eu nasci em pecado,
e em pecado me concebeu a minha mãe. E diz em outro texto, os ímpios, eles erram desde a sua concepção, desde o seu nascimento, você já nasceu com os traços da velha natureza. Então, não precisou de muito tempo para você manifestar isso. A criancinha ali, no dia que chegou o dia de dividir o brinquedo, né? Divide o brinquedo com um coleguinha. Ali já começou a natureza, a velha natureza ser demonstrada. Claro que, mas o meu filho divide, porque foi ensinado talvez, né, pelo pai, pela mãe ali, mas é um reflexo da velha natureza, o egoísmo, né? Então vamos lá. Nesse trecho da carta aos Romanos, Paulo expõe de forma sistemática a doutrina da depravação do homem e a incapacidade do ser humano de se relacionar com o Criador. Então, a lição ela é dividida aqui em dois tópicos, e dentro desses tópicos tem os pontos, né, os subpontos. Então vamos lá. Primeiro tópico, todos são culpados. E eu vou substituir essa palavra culpado pelo que está na palavra de Deus. Todos são culpáveis. Qual é a diferença? Culpado fala de uma coisa que você ainda é. Culpáveis significa uma condição que você era culpável, mas foi absolvido. Você era passível de culpa, mas foi perdoado. É a diferença. Você não é culpado mais, você é culpável. Quer dizer, Deus poderia te culpar, mas através de Cristo Jesus o perdão chegou até você. Então vamos lá. A partir do 2º capítulo da carta, que foi o texto que nós lemos no início, Paulo passa a demonstrar que a justiça divina é necessária para punir os malfeitores incrédulos. O amor e a justiça de Deus caminham juntos. Deus age em concordância com a sua própria natureza, porque ele é santo. Então veja bem, irmãos, um dos atributos de Deus é a justiça. O que um ser, alguém que é justo faz? Ele pune o erro, ele pune o pecado, ele pune a transgressão. Amém? Então, quando você vê um juiz, a gente vivenciou isso muito no Brasil, né? Esses dias para trás e tempos passados. E queremos declarar que a justiça de Deus vai ser cada vez mais estabelecida na nossa nação. Mas quando a gente assiste, por exemplo, um julgamento onde você sabe, tem consciência, tem prova, todas as provas apontam que há culpa, aí você vê o juiz arrumando brechas na lei para absolver o culpado por um atalho ali, por brechas e por situações. O que você conclui a respeito desse juiz, a respeito do caráter desse juiz? Esse cara é corrupto. Esse cara não é justo. Então, o justo, o que ele faz? Não importa quem pecou, irmãos. Não importa se foi o João, se foi a Maria. O juiz justo, ele pune o erro. Amém? Então, veja bem. Ponto 1. O juízo de Deus é inevitável. Como Deus sendo justo, irmãos, o juízo de Deus é inevitável. Não tem como falar assim, Deus, não vou julgar. Não, Deus seria contra a sua própria natureza, o seu próprio caráter. Então veja bem, o apóstolo Paulo inicia o capítulo 2 com portanto. Esse portanto significa que dá ligação ao capítulo anterior, que é o contexto onde fala da ira de Deus, da condição pecaminosa do homem, né? Então veja bem, para mostrar a relação que disse anteriormente sobre a pecaminosidade do homem com o que vai dizer a seguir. Estamos todos debaixo do julgamento inevitável de Deus. Os homens são indesculpáveis por julgar outras pessoas, pois cometem os mesmos erros pelas quais as condenam. Deus conhece nossos pensamentos e não podemos esconder dele nenhum dos nossos atos. Por essa razão, o Senhor tem condições de exercer justo juízo sobre todos. Veja bem, irmãos, primeiro ponto, Deus conhece todos, até as coisas erradas que você cometeu no secreto. Deus sabe de tudo. Ele sendo consciente, porque a palavra de Deus diz que ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Como ele não vai executar juízo se ele é justo? Então, você conclui que, se Deus é justo e ele sabe dos pecados de todo mundo, então, como consequência, ele vai executar juízo. Agora, algo interessante aqui, que o capítulo 2, ele inicia com a seguinte expressão, portanto, ou seja, já que vocês viram aqui no contexto anterior, do capítulo anterior, que o homem está entregue, são insensatos, pérfidos e tal. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Presta bastante atenção, embora não é a lição específica de hoje, irmãos.
Deixa eu dar uma palavra para você. Tira da sua vida todo o pensamento de julgamento com respeito aos seus irmãos e ao seu próximo. Quando nós julgamos as pessoas, irmãos, nós na verdade estamos julgando a nós mesmos. Você entende isso? Quando você condena alguém, veja bem, não estou falando que você tem que concordar com o pecado. Não posso, não julgueis, né? Muitas vezes nós temos que confrontar. Jesus confrontava os fariseus, né? Confrontar é uma coisa, condenar no coração e na boca é outra coisa. Condenar fala de que você acha que você está numa condição acima daquela pessoa a qual você está julgando. Então, é muito perigoso, irmãos. Deixa eu dar uma palavra para você. Existe um caminho para você cair da graça de Deus. Existe um caminho para você cair da graça de Deus. Sabe qual é? Julgar os outros. Sempre que você condena os outros, você está julgando a você mesmo. Olha só, o Caleb está falando algo aqui, trazendo um comentário aqui do pastor Luiz Hermínio, aonde que era considerado, antigamente toda pessoa que era leprosa, geralmente é porque ela tinha cometido pecado de maledicência, falado mal de alguém, julgado alguém, condenado alguém. Talvez aquela doença, ela fosse resultado de um ato de maledicência. Então, irmãos, espiritualmente isso é pura verdade. Sempre que você está julgando alguém, você está se considerando superior àquela pessoa a quem você está falando mal. E isso vai fazer com que você caia da graça. Irmãos, escute isso. A palavra está dizendo, toda vez que eu julgo alguém, eu estou julgando a mim mesmo. Lembra quando Jesus falou o seguinte, porque pelas tuas palavras serás julgado ou serás absolvido. Mais ou menos assim. Ou seja, aquilo que eu digo, irmãos, isso vai dar destino na minha vida. E quando eu julgo o meu próximo, olha, presta bastante atenção no fundamento da coisa. Vamos lá. Nós acabamos de ler que todos são culpáveis diante de Deus. Se você não é um assassino, mas você mentiu, você já foi falso com alguém, na frente da pessoa você, meu amigo, e por trás, né? Talvez, você sabe, você conhece as suas falhas. Talvez não são tão grotescas como um estupro, ou um assassino, ou um roubo, mas você, de alguma maneira, cometeu falhas contra Deus. Aí talvez na maior parte da mentalidade do ser humano, qual frase? Talvez seja da queda da graça, né? Existe um caminho para a queda da graça, que é julgar o seu próximo. Então, se a gente considerar os fundamentos, veja bem, todo mundo pecou. Importa se um pecou mais ou se outro pecou menos. Veja bem, quando Jesus foi chamado para ir para a casa de Simão, isso é um fato que aconteceu, Jesus estava ali comendo, Simão era um dos escribas da época, fariseus. Jesus foi convidado para comer na casa dele, ele foi, né? Chegou lá, não foi muito bem recepcionado, mas Jesus entrou, tomou lugar à mesa e passou algum momento, chegou a mulher pecadora. A Bíblia não fala o nome e não fala qual era o tipo de pecado que ela tinha, mas diz que era uma mulher pecadora e dá-se a entender que todos sabiam que era uma mulher pecadora. Quando ela chegou, nós conhecemos a história, a maioria de nós talvez, ela chegou, se prostrou aos pés de Jesus, se curvou ali, né? Começou a chorar nos pés do Senhor, chorou tanto que lavou seus pés com lágrimas, depois enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, e depois abriu um vaso de perfume ali, de um óleo perfumado, e ungiu os pés de Jesus. Nesse momento, Simão, no pensamento, pensou o seguinte, se esse cara fosse profeta, bem saberia quem é essa mulher, que ela é pecadora, e está permitindo que ela o toque.
Jesus, conhecendo os pensamentos, disse o seguinte: Simão, deixa eu contar uma historinha para você. Um credor tinha 2 devedores. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500, outro devia 5.000. Então, havia diferença de dívida, irmãos. Um devia 500, outro devia 5.000. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, aí que está o X da questão, que às vezes nós não entendemos isso. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, o que o credor fez? Perdoou os 2. Então, a pergunta: qual dos 2 amará mais? Aquele a quem muito perdoou, porque quem muitos perdoa, muito ama. Enfim, não quero entrar nessa questão. Quero aqui focar nessa expressão: não tendo os 2 com o que pagar. Qual que é o nosso pensamento? Está aqui o José. O José cometeu assassinato. O José já roubou, já foi traficante. E está aqui o João. O João não, o João ele vem de uma família que foi bem ensinada, uma pessoa muito moral, bem educada, né, e tudo mais. Só que assim, ele tem algumas coisinhas que deformam o caráter dele. Ele é meio desonesto de vez em quando no que diz respeito a falar o que não é verdadeiro. Ele de vez em quando é falso, de vez em quando ele fala mal dos outros, enfim. Então você tem 2 pessoas aqui. Qual é a mentalidade natural? Falar, esse cara aqui está muito mais provável de ser condenado do que esse aqui. Na nossa mente, a visão que nós temos é o seguinte: em termos de distância de Deus, o José está lá no primeiro degrau. O João não, o João já está aqui, já quase no meio da escada. E isso é errado, irmãos. Isso é errado. Nem o José, nem o João têm condição de pagar pelos pecados. Os pecados do José foram gravíssimos, sim. Eu não quero aqui fazer uma coisa, não, que não importa se... Não. Foram graves, trouxeram consequências à sua vida terríveis. Foi traficante, matou, roubou. O Pedro, os pecados dele não trouxeram consequências naturais tão graves, talvez, como o do José. Mas, irmãos, em termos de estar debaixo da ira de Deus, de ser culpável diante de Deus, está todo mundo no mesmo patamar. Está todo mundo no mesmo nível. É farinha do mesmo saco. Por quê? Porque a dívida do José é 5.000. Nossa, alto, né? A outra é só 500. Então, na probabilidade humana, o outro aqui está mais perto. Só que o outro aqui também não tem 1 centavo. Então, torna ele tão prisioneiro do juízo quanto o José. Essa é a questão que nós temos que entender. Quando você entende isso, você nunca mais vai julgar os outros. Você nunca mais vai apontar o dedo. Mas fulano, meu Deus do céu, de novo caiu. Meu amigo, o que fez ele cair foi uma velha natureza, da qual você também já foi participante. Você entende isso? Se você não está caído, em nome de Jesus, irmãos, entenda isso. Se você não está caído, é porque você se apoiou na graça de Deus e na misericórdia de Deus, não é por sua força, não. Aí, nós, bonitão, estamos firmes na igreja, pensamos o seguinte: glória a Deus, eu estou aqui, mas fulano, misericórdia, irmãos. Quando você faz isso, você está achando que você foi levantado pela sua força. Você está desconsiderando Efésios 2. Ele te deu vida, estando você morto no seu pecado. Em nome de Jesus, arranca isso da sua vida. Nunca mais você vai falar mal dos outros, você vai condenar os outros, você vai julgar os outros. Isso vai vir na sua boca, às vezes, aquele negócio de falar. Eu sei porque, vou me expor aqui, é uma coisa que muitas vezes vem, a gente dá vontade de falar, não, mas fulano, nossa, mas Beltrano. Meu irmão, se você está firme é por causa da graça de Deus, não é pela força do seu braço, não. Se fosse pela força do seu braço, já estava na boca da onça. Já estava lá no inferno. Muitos já teriam talvez até morrido. Mas nós, né, porque eu dei a volta por cima. Não vou aqui usar os exemplos aqui, porque para não ganhar tempo. Então vamos lá. Apesar da lição de hoje não ser muito extensa. Então, o primeiro ponto, o juízo de Deus é inevitável. Segundo, o juízo de Deus é justo. Então veja bem, Deus não age injustamente. Mas porque Deus julgou? Irmãos, Deus tem todo o direito de julgar. Ele que é o Criador de todas as coisas, Ele nos fez, nos deu tudo e nós transgredimos. Então o juízo de Deus é justo, não é de mais nem de menos. Aí ele fala aqui em Romanos capítulo 2, as consequências, quais são as consequências dos posicionamentos. Vida eterna como prêmio para aqueles que perseveram em fazer o bem, está lá em Romanos 2, versículo 7.
Embora as Escrituras ensinem ao longo de toda ela que a salvação não vem pelas obras, ela ensina de modo consistente que o julgamento de Deus é sempre baseado nas ações das pessoas. Os feitos dos redimidos não são a base da salvação deles, mas a evidência da salvação. Agora eu vou explicar isso direito. E 2, a perdição eterna a todos os que desobedecem à verdade. E nesse caso não há distinção entre judeus e gentios, ou entre religiosos e não religiosos, pois todos os homens são iguais diante do Senhor. Então veja bem. Primeira coisa que você precisa entender. E isso precisa trazer temor no seu coração. Só existem 2 lugares. A palavra de Deus vai falar do ímpio e do justo. A palavra de Deus vai falar do caminho largo e do caminho estreito, da porta larga e da porta estreita. A palavra de Deus vai falar do sábio e do nécio. A palavra de Deus vai falar da vida e da morte. A palavra de Deus vai falar da salvação e da perdição, dos que creem e são salvos e dos que não creem e estão condenados. Irmãos, percebe que naquele dia, como que no dia do juízo, Deus se assentará no trono para julgar, né, todos os povos da terra, e Ele separará como quem separa as ovelhas dos bodes. Só vai haver 2 grupos naquele dia, irmãos. 2 grupos naquele dia. Aos que tiverem a sua direita dirá: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que está preparado desde a fundação do mundo para vós outros, porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tal. Mas aos que tiverem a sua esquerda dirá: apartai-vos de mim, vós malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste comer, tive sede. Daqui a pouquinho nós vamos voltar nesse texto. Mas veja bem, só tem 2 opções, meu amigo. A pessoa às vezes ela pensa que há um meio termo, que tipo assim, não, eu não estou tão bem, mas também não estou mal. Não, é um lugar muito perigoso. O lugar da indecisão é o lugar mais perigoso que tem, porque a pessoa está mal e ela não sabe. Então veja bem, a palavra de Deus diz que o resultado da justiça de Deus, do juízo de Deus, que é o julgamento de Deus, será a vida eterna aos que estão perseverando em fazer o bem, estão procurando glória, honra e incorruptibilidade, mas está destinado ira e indignação aos facciosos, está lá no versículo 8, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então presta bastante atenção, que você precisa entender esse princípio. Ninguém é salvo pelas obras. Presta atenção nisso, eu vou repetir. Ninguém é salvo pelas obras. Eu não tenho que fazer por merecer. Eu não tenho que ser bom para Deus me aceitar. Então veja bem. Quando a palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé, isso está em Romanos também, diz o seguinte: eu posso ser a pior pessoa do mundo, mas no momento que eu, independentemente das minhas obras, quer sejam boas ou más, se eu creio em Jesus, eu sou aceito por Deus. Amém? Eu sou aceito por Deus, sou redimido, sou perdoado, sou restaurado, sou lavado e estou incluso no reino de Deus. Por quê? Unicamente pela fé, por meio da graça de Deus. Pela graça, ou melhor, pela graça por meio da fé. Então, não, porque você tem que fazer para ser salvo. Não, para mim entrar na salvação, a única coisa que Deus requer de nós é que creiamos no sacrifício do seu Filho. Ponto final. Amém? Ponto final. Agora, quando a palavra de Deus fala de juízo, irmãos, você pode procurar na sua Bíblia, você pode procurar, pesquisar. Quando a palavra fala de salvação, para ser salvo, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que obedece tenha vida eterna? Não. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Não pereça, mas tem a vida eterna. Porquanto quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Então, aqui fica muito claro que quando fala de obter salvação, ser justificado, vai requerer somente fé. A graça de Deus opera na medida que eu creio. Senhor, eu não sou nada, eu sou um pecador miserável, como diz Romanos 7, o final do capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele termina, graças a Deus por Jesus Cristo. Então por isso que às vezes, irmãos, muitas pessoas se escandalizam quando um traficante se arrepende e aceita Jesus. O camarada não prestava, o camarada era um imundo, mas
Você olha para as obras e para o histórico dele é péssimo, mas no momento de fé, a vida dele é transformada. Lembra do ladrão que foi crucificado do lado de Jesus? Um deles. O cara era ladrão e salteador, mas naquele momento ali houve um posicionamento de arrependimento pela fé, né? Reconheceu que Jesus era santo, reconheceu que ele era pecador e falou assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Hoje mesmo você vai estar comigo. Não tem nem muita cerimônia. Você não vou nem te dar, nem que você, né? Quer dizer, ali é uma prova, irmãos, de que para a pessoa ser salva, claro que ele já estava morrendo ali, né? Ele não teria oportunidade de vivenciar uma vida no Evangelho. Ele já estava morrendo ali por um ato de fé, ele foi salvo. Isso não quer dizer que, não, eu vou viver uma vida regaladamente aí, quando eu estiver morrendo, eu me arrependo. Não é isso que a Bíblia ensina, não, né? Então vamos lá. Quando a palavra fala de salvação, ela vai requerer de nós fé. Mas sempre, sempre, sempre que a palavra de Deus fala de juízo de Deus, você vai observar que não usa fé, não fala de fé, fala de obras, fala de procedimento, fala de comportamento, fala de prática. Você quer exemplos? O texto que nós acabamos de ler. A palavra de Deus diz que a revelação do justo juízo de Deus, versículo 5, que ele retribuirá. Isso fala retribuirá, fala do que a pessoa vai ter no juízo, no dia que acabou o tempo de vida. Acabou, não vai viver mais. Deus vai retribuir cada um segundo a sua fé. Não, segundo o seu procedimento. Aí ele fala, só as duas opções. Aqueles que perseveraram em fazer o bem. Não está falando de pessoas que foram santarrões, não, irmãos. Está falando de pessoas que pela fé perseveraram, mesmo falhando às vezes. Senhor, tem misericórdia de mim, muda isso na minha vida, Senhor. Senhor, eu quero continuar nos teus caminhos, muda o meu coração, aparta de mim todo mal. Está falando desse tipo de pessoa. A gente pensa assim, perseverando em fazer o bem, aquele grupo seleto de pessoas que nunca falharam. Não, está falando de pessoas que perseveraram, que estavam ali, que lutaram todos os dias contra a sua carne, que ficaram firmes até o final, na fé, todos os dias, Senhor, né, se arrependeram dos seus pecados, pessoas que estiveram, né, firmes no Senhor. Então, esses vão receber o quê? Vida eterna. Agora, aqueles que, versículo 8, que são facciosos, que foram desobedientes, né, que obedeceram à injustiça em vez da verdade, eles vão receber ira e indignação, né? Vão receber a condenação eterna. Por quê? Porque para você entrar na salvação, você precisa crer. Mas depois de crer, se de fato você crê em Jesus, se de fato você está estabelecido na verdade, você entregou sua vida ao Senhor, o seu comportamento vai demonstrar isso. O que muitas pessoas invertem as coisas? Por um lado, tem pessoa que inverte o negócio entrando na meritocracia, no legalismo. Para Deus te aceitar, você tem que melhorar. Para Deus te aceitar, você tem que fazer isso ou aquilo. Está errado. É um extremo errado. Meritocracia, legalismo. É horrível. Extremamente perigoso. Não é o evangelho. Por outro lado, tem aqueles que transformaram a graça de Deus em libertinagem. Estou falando dos dois extremos. Pessoas que, como diz Judas, versículo 4 ou 5, homens que transformaram a graça de Deus em libertinagem. Não, é só pela fé. É pela fé na graça, a graça cobre tudo. A graça, e essas pessoas utilizam desse subterfúgio, né, da graça, e não enfrentam as suas fraquezas, não mortificam as suas fraquezas, não matam a sua velha natureza, que é responsabilidade de cada um de nós. E ficam a vida inteira no mesmo pecado. A Bíblia diz, irmãos, se alguém vive deliberadamente no pecado, já não me resta mais sacrifício pelo pecado. Sabe o que essa pessoa, quando a pessoa, mesmo depois de ter conhecido, está escrito, se viverdes deliberadamente no pecado, depois de ter chegado ao pleno conhecimento da verdade, olha só, já não resta mais sacrifício pelo pecado, senão certa expectação de fogo inextinguível, alguma coisa assim. Quer dizer, mesmo uma pessoa tendo conhecimento da verdade, da libertação de Deus, da graça de Deus, ela usar disso, para a liberdade foi que Cristo me libertou, pronto, então eu sou livre. Para a liberdade foi que Cristo me libertou, mas não useis da liberdade para dar o quê? Ocasião à carne. A gente fala muito sobre ser livre em Deus, eu sou livre,
Você é livre do pecado. Você é livre do mundo e do diabo, mas você é escravo de Deus. Você não é livre para você fazer a sua própria vontade, não, irmãos. Jesus te libertou. A maior parte das Bíblias, das traduções, usa a palavra servo, mas servo é uma expressão polida, né? Porque escravo talvez ficaria muito agressivo. Mas Paulo, o original é isso, escravo. Eu, Paulo, escravo em Deus por Cristo Jesus. Amém? Então veja bem, quando a palavra de Deus fala de salvação, ela fala de graça, de fé. Quando ela fala de juízo, ela vai falar de comportamento. Lembra do texto que eu citei agora há pouco, se eu não me engano, está lá em Mateus 20, alguma coisa. Ele vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui o reino que está preparado antes da fundação do mundo para vós outros. Porque vocês creram, vocês tiveram fé, vocês foram pessoas cheias de fé. Não. Vai falar assim: porque eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Vai falar de coisas práticas. Enquanto a partir daqueles que estão sendo reprovados, estão reprovados por quê? Porque não houve prática. Apartai-vos de mim, vocês, porque vocês transgrediram, porque vocês foram pecadores, não, por falta da prática da verdade. Então veja bem, irmãos, se de fato nós cremos no Evangelho, nosso comportamento precisa ser um comportamento de obediência. Senão, meu amigo, o que nos espera é perdição. Se você de fato está no reino de Deus, se de fato o Senhor Jesus entrou na sua vida, Coríntios diz o seguinte, 2 Coríntios: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Então, se a sua vida é nova, o seu comportamento também precisa ser novo. Aquele que roubava, não roube mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não mintais uns aos outros. Maridos, amai vossas esposas. Esposas, sede submissas aos vossos maridos. Filhos, obedecei aos vossos pais. Servos, obedecei aos vossos senhores. Então, percebe, irmãos, que sempre nas cartas de Paulo, Paulo traz o entendimento a respeito da nossa condição em Deus. Depois ele começa a falar: agora que vocês entenderam, que vocês estão em Cristo, agora, olha, o caminho é esse aqui, ó. Né? Considerai os outros superiores a si mesmos. Não useis de partidarismo na igreja. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Não, para com isso. Vamos andar em unidade. Você vê que Paulo começa a dar orientações práticas, irmãos. Isso está no Novo Testamento, não está no Velho, não. Não mintais uns aos outros. Né? Filhos, obedecei aos vossos pais. Servos, obedecei aos vossos senhores. Aquele que roubava, não roube mais. Né? Então, esse é o entendimento que nós precisamos ter a respeito do que é salvação e do que é juízo de Deus. Você que entrou na salvação, você que já foi justificado em Cristo Jesus, você precisa agora voltar a sua vida à obediência da palavra. Romanos capítulo de número 5, 4, eu não vou ler agora, diz: aquele a quem nos oferecemos como servos para a obediência, desse mesmos sois servos, quer do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, alguma coisa assim. Ponto 3, vamos seguindo. O juízo de Deus é imparcial. Olha só. Aprendemos nas Escrituras que Deus é santo e justo. Então o juízo que virá sobre toda a humanidade é imparcial. O que é imparcial? Antes da gente entender o que é imparcial, é melhor entender o que é parcial. O que é agir com parcialidade? É como se fosse, por exemplo, um professor numa sala de aula. E aí na sala de aula, vou usar aqui o exemplo aqui, por exemplo, vou usar um exemplo aqui da minha mãe, por exemplo, que é professora. Eu já tive aula com a minha mãe alguns anos atrás, quando eu estudava na escola Alfa, alguns poucos anos atrás. E eu lembro que a minha mãe foi minha professora. O que seria agir com parcialidade? Ela tem ali a turma para conduzir, tem ali mais 10, 15, 20 alunos, e eu que sou filho. E aí o que acontece? O fato de eu ser filho, isso é agir com parcialidade. Estou fazendo aqui uma situação hipotética, amém? Isso nunca aconteceu. Mas o fato de eu ser filho, eu me comporto de uma maneira, às vezes, muitas vezes errada, tal. E aí ela, na hora de chamar a atenção, não chama a minha atenção, chama a atenção dos outros colegas, e ela me poupa por eu ser filho, né? E, nesse sentido.
ou na hora de dar a nota, né, eu errei ali várias questões, ou uma questão não ficou muito bem explicada, mas ela age com parcialidade, quer dizer, ela coloca um peso na balança que não deveria estar ali. Ela, não, mas é meu filho, eu quero que ele passe de ano e tal, e então ela age com parcialidade, ela me julga, presta atenção, diferente dos demais, ela usa critérios diferentes para um e para outros não. Então isso é agir com parcialidade, é como se beneficiasse outros e em detrimento de outros, beneficiasse um em detrimento de outros, como se usasse um critério diferente para um e para outro não. Então veja bem, Deus não é parcial, a justiça de Deus, o juízo é imparcial. Você é filho de crente? Pois é, irmão, isso não é isso que importa. Você quer um exemplo disso? Antes de Jesus se manifestar no seu ministério, a palavra de Deus diz que apareceu quem? João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ali, ele ia no Rio Jordão e batizava as pessoas que vinham até com ele. A palavra de Deus diz que João era um profeta, que ele veio para anteceder, preparar o caminho do Senhor, né? Havia uma profecia de que ele seria a voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor. Então João Batista ele veio como alguém que veio para preparar, né? Então ali ele batizava o povo vinha e havia um batismo de arrependimento. João Batista batizava as pessoas no batismo de arrependimento, ali no Rio Jordão. E muita gente vinha ter com ele, e ele batizava. E dizia, olha, estou batizando vocês com água, mas vem aqui, após mim vem aquele, do qual não sou digno de desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja bem, quando João Batista estava ali, de repente começou a vir os fariseus, os escribas e tal, aquela classe religiosa que não se arrependia. Aquela classe religiosa que se achava superior aos demais pelo fato de serem simples conhecedores da lei, pelo fato de serem simplesmente da linhagem de Israel. Eles tinham uma mentalidade que, então, eu não preciso me arrepender porque eu não estou mal, eu sou exemplo para as pessoas e tal. Olha o perigo. Quando eles vinham, a palavra que João Batista deu para eles, de uma forma às vezes até muito dura, né? Mas obviamente era a verdade, e dizia o seguinte, ei, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aça de víbora e tal. E aí ele fala uma frase interessante, olha, comeceis a produzir frutos dignos de arrependimento. Na versão mais contemporânea a nós, talvez na linguagem de hoje, essa expressão significa, comecem a produzir frutos, comportamentos que demonstrem arrependimento. Não adianta, aí eles falam para nós, não adianta vocês bater no peito, porque eu sou filho de Abraão, eu sou da tribo de Benjamim, do não sei o quê. Isso não vale mais não, isso não tem valor não. Se vocês não se arrependerem, porque é chegado o reino dos céus, até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A expressão de João Batista significa o seguinte, não existe parcialidade em Deus. Se um gentio, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, já caminhando para o final, sobre a diferença do judeu e do gentio. Significa que não existe parcialidade, irmãos. Deus não trata com parcialidade. O juízo é imparcial. Imparcial. O segundo parágrafo aqui desse tópico 3 diz o seguinte, os judeus possuíam a lei dada por Deus, a qual ensinava como viver em conformidade com o Senhor. Os gentios não possuíam a lei, mas Deus deu a todo ser humano um testemunho interno, que é a própria lei de Deus gravada na nossa mente. Calvino chama esse princípio de semente da religião e senso da divindade. Sendo assim, todos são culpados por não viver em conformidade com esse testemunho interno. Nós não vamos nos aprofundar nesse conceito aqui desse senso da divindade, mas Calvino, que é um dos grandes referenciais de Deus também, embora, no nosso entendimento, algumas coisas, alguns extremos de Calvino, nós não consideramos como a doutrina da predestinação, como alguns assuntos que nós não cremos da maneira como ele fala, mas foi um grande homem de Deus, né? Usado por Deus. Então ele fala, Calvino ele tem chamadas as institutas.
nas institutos, que são como que teses dele, doutrinas que ele trouxe, né, dentro da palavra de Deus. Ele fala que todo ser humano, ele já nasce, embora nasce pecador e tal, ele nasce com um senso do divino. Até aquela pessoa que nasceu lá na tribo indígena, distante e tal, toda pessoa ela nasce com uma semente, que é chamada semente da religião, ou seja, ela já nasce com um senso de que existe um ser maior. Amém? Então, toda pessoa, ela já nasce com esse senso da divindade. Quando você vê até mesmo os idólatras, pessoas que idolatram, pessoas que estão fora do que é a adoração verdadeira, ainda isso também é um reflexo de alguém que entende que precisa adorar algo maior. Então, o ser humano ele já foi criado com isso. Quando a gente lê Romanos capítulo 1, diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Então, desde o princípio do mundo, todos os atributos de Deus, o seu poder, a sua divindade, são reconhecidas desde o princípio, sendo percebidos através de quê? Se ninguém foi lá evangelizar o camarada, o cara está na tribo lá, tal, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Então veja bem, toda a noção de divindade, que existe um ser superior, de Deus, isso já foi colocado no coração do homem. Como eu falei, nós não vamos nos aprofundar nisso aqui, mas o que a palavra de Deus está dizendo naquele trecho que nós lemos, no texto no início, que diz que os gentios que não têm lei, eles servem de lei para si mesmos. Está fazendo aqui um paralelo entre os judeus e os gentios, porque os judeus, eles tinham a lei de Moisés. Então eles sabiam claramente o que eram os desígnios do Senhor. Mas e os gentios? E o povo lá, os filisteus, os heveus, os jebuseus, né? E as demais nações da terra? A palavra de Deus deixa claro que eles também tinham uma consciência da divindade, um senso da divindade. Eles também são indesculpáveis, porque, versículo de número 21, porquanto por tais homens, no final do versículo 20 diz, são por isso indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, isso entra aqui também a questão do evangelho eterno, né? Que foi pregado a toda criatura e tal, através da criação, né? Enfim, o ser humano ele já nasce com isso. Então, aquela pessoa que não era do povo judeu, ele tinha também uma consciência dada por Deus, ainda que caído no pecado, ele tinha uma consciência da divindade. Você pode observar que mesmo as outras nações, na história do povo de Israel, não conheciam a Deus, eles tinham seus próprios deuses. Como que eles... Do nada, assim, não, vamos cultuar um Deus aqui, porque o ser humano já nasce com esse senso de buscar algo maior, amém? Então, eles tinham lá os deuses Baalins, né? Os deuses da Filístia, os filisteus, enfim, porque o ser humano já tinha já tem esse senso. Então, por isso que o juízo de Deus é imparcial, tanto sobre judeus como gentios. Ponto de número 2, nós já estamos caminhando para o final. O Hans falou ontem na Rede de Jovens que nunca acredita no pregador quando ele caminha para o final, mas né, caminhando para o final, não significa que é o final. Vamos lá. O tópico de número 2, o judeu tem alguma vantagem? Lá no capítulo 3, quando nós começamos a ler, Paulo inicia com essa pergunta: qual, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Ele fala que existem, sob todos os aspectos. Por quê? Em suma, irmãos, porque o povo judeu foi um povo escolhido por Deus, através de Abraão, Isaac, Jacó, toda a descendência, as tribos de Israel. Né? A eles foram confiados os oráculos, os mistérios de Deus, as escrituras. Deus escolheu eles para abençoar as nações da terra. Enfim, muitas sob todos os aspectos. Né? É o que diz aqui. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Olha o que diz na apostila. O povo judeu, ao longo de muitos anos, o povo judeu desenvolveu ao longo de muitos anos um sentimento particularista e exclusivista no tocante à revelação messiânica. Olha que interessante.
ele se julgava, o povo judeu se julgava superior pelo fato de ter sido escolhido pelo Senhor para ser seu povo. Deus também deu aos judeus a sua palavra, falando-lhes de diversas maneiras pelos profetas. Tudo isso os levou a acreditar que tinham algumas vantagens diante do Senhor. O argumento do apóstolo Paulo destrói esse particularismo judaico. Os judeus eram tão culpados quanto os gentios, pois possuindo a lei não viviam de acordo com ela. Então veja bem, não vou ler todos os parágrafos aqui, mas o que aconteceu com o povo judeu? Isso fica muito explícito na época de Jesus, nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. O povo judeu alimentou um pensamento de que, pelo fato deles serem da linhagem de Israel, da linhagem judaica, eles já tinham em si mesmo, e por ser conhecedores da lei, eles já tinham um pré-requisito, uma vantagem sobre os outros povos diante de Deus. Então veja bem, quando Deus escolheu o povo de Israel, Deus não escolheu para que o povo fosse, vamos dizer assim, humanamente falando, superior aos demais. Deus escolheu um povo para que através desse povo pudesse se mostrar às nações. Esse foi o motivo principal de Deus. Você acha que Deus escolheu o povo de Israel para salvar só o povo de Israel, para beneficiar só o povo de Israel? Não. Foi para que todas as nações fossem abençoadas. Inclusive, isso é o que está na promessa de que Deus fez a Abraão. Abraão, por pai de muitas nações, te constituir. Né? A tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. Né? Em ti serão benditas o quê? Todas as nações da terra. A promessa primária de Deus era que, através daquela semente ali de Abraão, através da descendência, todas as nações fossem alcançadas. Então, só que o povo judeu alimentou um pensamento seguinte: começou a achar que o fato de ser escolhido como povo de Deus implicava que não havia necessidade de arrependimento. E aí é um erro grave. Por isso que João Batista falou: olha, gente, não adianta vocês bater no peito, falar, eu sou filho de Abraão. Dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, dos gentios, dos publicanos, dos pecadores, pode se tornar também filhos de Abraão, porque os filhos de Abraão são de fato aqueles que creem. Abraão foi pai por causa da fé, não é só por causa da linhagem física dele, foi por causa da fé que ele exerceu. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, todos o que Paulo está querendo dizer, os que creem na promessa são filhos de Abraão, até se o camarada for gentio. E aí ele entra na questão da circuncisão, né? Ele diz o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Antes do capítulo 3, no versículo 25, do capítulo 2, ele diz o seguinte: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Se aquele que é incircunciso, agora eu vou explicar o que é circuncisão, por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, e não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque judeu não é quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão é que é somente da carne. Porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que é circuncisão? Era um sinal na carne de todo homem, onde era cortado ali, no prepúcio do órgão masculino, no pênis, né? No órgão masculino era feito ali um corte de todo homem que fosse do povo de Israel. Até os gentios que reconhecessem o Deus de Israel como Deus e quisessem participar e seguir o povo, eles eram bem-vindos, mas tinham que se circuncidar. Então veja bem, circuncisão, repetindo, era um sinal na carne, no prepúcio ali, na pelezinha do órgão masculino, do órgão genital masculino, que identificava aquele homem, era uma marca na carne, que o identificava como povo de Deus. Então, só que isso, durante o tempo, quando Jesus veio, esse tempo passou. Nós não temos mais
povo de Deus, uma carne, não temos que marcar no órgão genital ou em qualquer lugar, uma marca física para identificar que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos ao povo de Deus. Não, hoje essa marca ela é espiritual, amém? Essa circuncisão, ela é espiritual. E aí o que Paulo explica aqui? Não adiantava, é como se ele estivesse falando para o judeu, falou, judeu, não adianta você ser conhecedor da lei, cara, e você ser circuncidado, você ter todos os aparatos que a lei exige, né? No termos de cerimônia, no termos de rituais, de exigência de corpo, fisicamente falando, se o seu coração não é arrependido, se o seu coração não é santo. Aí ele fala o seguinte, se vier um gentio aqui, que interiormente foi transformado, que ele obedece a Deus, ele vai te condenar, no sentido assim, ele está numa condição em Deus e você não. Ele pode julgar a ti e você não. Julgar não no sentido de condenar aqui, né, irmãos, mas no sentido de discernir. Então, o que ele está falando é o seguinte, não adianta você ser circuncidado, você ser filho de Abraão, da linhagem de Judá, de Benjamim, de Manassés, não adianta você ter todo esse aparato judaico, o que vale agora é arrependimento e fé no Evangelho, no reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Então, o que ele está querendo dizer aqui com a questão da vantagem do judeu é essa. Paulo conclui, versículo 9 do capítulo 3. Antes de ler, tem alguma pergunta aí, Caleb, algum comentário? Dá uma olhada no chat e vê prioriza as perguntas aí. Tem alguma pergunta de alguém que não entendeu alguma coisa? Cita alguns comentários aí para a gente agregar aqui. Quem? Hans. Sim. O Hans falou, porque o pessoal não está ouvindo, né? O Hans falou algo aqui sobre a questão dos dois tipos de condição de pecado, né? O que devia muito e o que devia pouco, né? São dívidas diferentes, mas todos estão na mesma condição de necessitados da graça de Deus. Amém. A Mônica citou 1 Coríntios 10, 12, a Mônica comentou aqui um texto que diz o seguinte, quando nós falamos que, quando nós julgamos, né? Ah, fulano, eu estou bem, fulano, não sei o quê. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O pastor Ricardo comentou algo aqui, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Citou o texto aqui de Romanos 3 não, né? Acho que é Romanos 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A graça e a misericórdia de Deus nos alcançaram. Amém. Mais algum comentário? Glória a Deus. Então irmãos, ficou muito claro. Paulo, ele conclui no versículo 9 do capítulo 3. O que nós podemos concluir? Paulo fala como judeu aqui, porque Paulo era judeu da linhagem de Benjamim, né, e tal, era, inclusive, antes de conhecer o Senhor, ele era fariseu, conhecedor da lei. Ele fala, que temos nós? Quando ele usa nós, ele está falando a palavra, aqui o pronome em primeira pessoa, né, primeira pessoa no plural. O que nós temos de vantagem? Nós temos alguma vantagem? Não, porque nós judeus temos, né, nós estamos num patamar diferente. Não, de forma nenhuma. Não temos vantagem, pois já temos demonstrado, mesmo sendo conhecedor da lei, a nossa natureza pecaminosa, ela é desobediente à lei. Irmãos, não adianta só conhecer a verdade se você não obedece. Então olha aqui, temos já demonstrado, tanto judeus como gentios, ou que ele usa gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Irmãos, esse trecho aqui, ele está citando Salmo de número 14, depois você pode conferir. O que ele está querendo dizer com não há justo nenhum sequer, irmãos?
Isso aqui, esse trecho aqui deveria quebrar toda a nossa soberba no meio. Não existe ninguém, é o que está dizendo, ninguém na face da terra que pela sua própria força seja justo. Humanamente falando, não existe ninguém que seja justo. Ninguém sequer. Ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. Ninguém, irmãos, presta atenção. Olha que coisa fantástica. Nem buscar a Deus foi uma iniciativa primeira sua. Você busca a Deus hoje, você ama a Deus porque a iniciativa foi dele primeiro. Ele te amou primeiro. Nós amamos, nisto consiste o amor. Está em 1 João, né? Não em que nós tenhamos amado a Deus. Um dia a gente resolveu amar a Deus. Não. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Irmãos, a nossa busca ao Senhor, o nosso amor, a nossa devoção, ela tem que ser uma resposta à graça de Deus, ao que Deus já fez. Entende isso? A iniciativa de Deus. Por isso que não tem como eu me orgulhar. Eu sou um cara que ora muito. Se você é um cara que ora muito, é por causa da graça de Deus, irmãos. É pelo nível de rendição que você tem tido a graça de Deus. Amém? Então, não há quem busque a Deus. A palavra de Deus está dizendo assim, não tem ninguém que seja tão bom bastante que resolveu um dia, na sua capacidade natural humana, não, eu vou começar a buscar a Deus. Não, nem os homens do Antigo Testamento, irmãos. Eles não eram, humanamente falando, melhores. Quando você lê Hebreus 11, ali fica nítido que todos os homens, eles foi por causa também da fé. Quando Moisés deixou o povo do Egito para ser tratado como escravo, para sofrer com o povo judeu, não foi porque de repente um dia ele caiu a ficha. Não, pela fé. Fé não tem a ver com capacidade humana. Então, aqui a palavra ela está colocando todos. Versículo 12. Todos se extraviaram, sem exceção de ninguém. De uma vez só se fizeram inúteis. Irmãos, esse texto aqui é bom demais. Você sabe o que ele significa? Você e eu, na nossa capacidade humana, nós somos para Deus verdadeiros inúteis. Nós nos tornamos úteis quando nós permitimos receber aquilo que veio da parte de Deus em nós. Aí você se torna útil. Tem um comentário ali. Pode falar, Caleb. Amém. Uma pergunta da irmã Cristiane, esposa do irmão Rinaldo. A pergunta é, por que nós não podemos batizar crianças? O batismo, né? Sendo que se já nascemos todos no pecado, por que uma criança não poderia ser batizada? Vamos entender um pouco aqui essa questão do batismo com criança. Por que nós não batizamos criança? Embora a criança ela nasça num contexto de natureza pecaminosa, a criança até determinada idade, a irmã Cristiane e os demais, e muito, muito bom a sua pergunta, glória a Deus. Essa é uma pergunta muitas vezes que é dúvida de muita gente. Por que não há necessidade de batizar uma criança? A palavra de Deus diz em Salmo 51 que eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. A criança, mesmo sendo ali 6 meses de idade, 1 ano, né? Eu não sei ao certo qual é o período de inocência, mas a criança, ela tem um determinado período que é chamado período da inocência, onde ela não tem consciência dos seus atos e consciência da sua condição. Então, veja bem, por que não é correto batizar a criança? Ainda que ela tenha nascido com uma natureza pecaminosa, essa natureza ela vai ser demonstrada depois de um certo período. Então você pega uma criança de colo, por exemplo, ela não sabe de nada. Ela não tem ainda uma consciência mental da sua condição. Então o batismo nas águas, ele precisa, para que a pessoa se batize, quais são os requisitos? Fé em Cristo Jesus e juntamente com arrependimento. Então, uma criança, ela não tem condição de arrepender. Você pegar uma criança, né? Por exemplo, você pegar ali o Davizinho, filho do Kelinaldo. Quantos anos o Davizinho tem? 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, não sei. Uns 2 para 3 anos, né? Você pega ali, por exemplo, o Davizinho do Kelinaldo, olha, Davizinho, você é pecador, você tem que se arrepender, entregar a sua vida. Ele não vai entender. Então, não vai fazer sentido ele ser batizado nessa etapa, porque ele não tem consciência de arrepender-se dos seus pecados. Ainda, irmãos, e
e tem que entender que ele está num período ainda de inocência. Uma resposta para isso, uma questão para isso também que leva um outro fato é que se Jesus voltar, ele está com a salvação garantida, mesmo não tendo consciência, talvez ele não tenha ainda consciência clara como um homem maduro, de arrependimento, de pecado, de salvação. Talvez ele tenha ainda ali um princípio de entendimento de Deus, né? Por causa dos pais que são cristãos, né? Pastor Kelinaldo ali ensinando e tal. O Caleb tem mais uma coisa ali, só concluir aqui. Então, ele está num período de inocência. Se Jesus voltar, ele está salvo. Porque ele ainda não tem condições ainda de se arrepender. No momento em que ele começar a entender, rapaz, eu preciso de Jesus. Ele começar a compreender a sua condição de queda e ele recorrer ao Senhor, que é um caminho que todo ser humano precisa passar, aí ele crê em Jesus, aí você vê. A minha mãe, por exemplo, ela foi batizada acho que com 9 anos de idade, foi batizada, mas naquele momento ela já tinha condição. Eu fui batizado também com pouco tempo, o Caleb com 9 anos mais ou menos, o Caleb foi batizado, porque naquele momento ele já entendia, nossa, eu sou pecador, preciso de um Salvador, entrego a minha vida a Jesus, me arrependo dos meus pecados e tal. Então ele tem condições de ser batizado. Uma criança não tem. Não é nem a questão, o batismo não é nem uma questão da natureza pecaminosa ou não, que todos já nascem, é uma questão de consciência, de compreensão da necessidade de arrependimento. Amém? Sim, o Caleb está citando ali que tem um versículo aqui no capítulo 4, que no capítulo 3, né? Onde não há onde não há transgressão, ou onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, por mais ali que, por exemplo, uma criança de 1 ano, o pai fala uma coisa, ela desobedece, né? Já é traços da velha natureza, mas ela ainda não consegue compreender na sua mente humana que aquilo é pecado diante de Deus, por isso ela não tem condições de se arrepender. Então, por isso que nós não batizamos criança. Se a pessoa foi batizada quando criança, irmãos, cremos nós, né, que ela precisa ser batizada de novo. Porque, mas eu fui batizado em outra igreja na época e tal, amém. O que você tem que usar como critério para o batismo, se o seu batismo foi válido ou não? Se naquele momento você tinha consciência e entendimento de arrependimento de pecados, amém? De morte para o mundo e ressurreição. Aí outra pergunta que às vezes pode surgir, mas depois que eu fui batizado, eu tinha consciência na época que eu estava me arrependendo dos pecados, entregando minha vida, mas eu desviei. Preciso batizar de novo? Não precisa. Porque se naquela época você lembra que você tinha consciência e o que houve foi um breve desviar, ou um momento que você saiu dos caminhos do Senhor e voltou, não há necessidade de ficar batizando de novo. Amém? Creio que ficou clara a resposta a isso. Se houver mais perguntas, pode fazer, irmãos. Nós estamos aqui ainda já concluindo, amém? Ponto 3. O que se conclui? Já para finalizar, passamos um pouquinho do tempo aí. O que se conclui? Todo mundo é culpado ou culpável, né? É o que diz aqui no trecho de Romanos 3, do 1 ao 20. É culpável perante Deus. Nem judeus nem gentios têm razão alguma para se justificar diante da presença do Senhor. Nos versículos seguintes, eu falei aqui agora há pouco, citei eles, não vou citar de novo, né? Não existe ninguém justo, ninguém que busca a Deus, né? E aí depois fala, a garganta deles é sepulcro aberto. Do versículo 10 ao versículo 18, está falando da condição que o homem consegue produzir na sua capacidade natural, sem Deus. Que é o quê? Não buscar Deus, não ser justo, garganta igual sepulcro aberto, língua venenosa, né? Pés velozes para derramar sangue, a boca eles têm cheia de maldição e amargura e tal. Está falando da condição do homem sem Deus. Sem Deus. E nem ninguém está fora, né? Você sem Deus, é isso aqui, escritinho. Ó. Amém? Por isso que nós não podemos nos ensoberbecer, irmãos. Por isso que nós não podemos nos vangloriar, né? Lá no versículo 27, não está dentro da lição, provavelmente vai ser falado na próxima lição,
Mas no versículo 27 diz assim: onde, pois, está a jactância? Jactância é, onde está, pois, a vanglória? Não, acabou, não tem como você se vangloriar mais. Onde está a vanglória? Eu bati pé porque eu... Não, ela foi de todo excluída. Por qual lei? Das obras? Porque você é bonzinho? Não, pela lei da fé. Amém? Então, concluindo, o apóstolo Paulo, no parágrafo da apostila e da conclusão, o apóstolo Paulo deixa claro que não há esperança para judeus nem para não judeus. Todos estão condenados a enfrentar o justo juízo de Deus. E diante dele, ninguém poderá se justificar, humanamente falando. Os judeus acreditavam que jamais perderiam um relacionamento com o Senhor, pois alimentavam uma visão particularista quanto à salvação. Deus, entretanto, revelou que a condenação deles era iminente, pois não se impressiona com religiosidade. Graças a Deus pelo dom da fé e salvação em Cristo. Então, irmãos, para finalizar, quando nós entendemos que o juízo de Deus ele é imparcial, e que o que nos livra do juízo de Deus foi o sacrifício e o esforço de Jesus na cruz, você acaba com orgulho na sua vida, com presunção, com o julgamento, porque você entende, cara, se eu estou salvo, se eu estou nos caminhos do Senhor, foi porque eu criei na graça. Fé, não tem como a pessoa se vangloriar de fé, porque eu criei. Não, crer já implica em você confiar em algo que é mais forte, maior do que você, porque você mesmo não era capaz. Entende isso? Então, não tem como você se vangloriar porque você creu. Você está entendendo? Uma pessoa, eu estava caído e ia morrer, estava lá destinado a morrer. Aí uma pessoa veio, você quer ajuda? Eu posso te ajudar. E eu falei, sim, eu quero, né? E a pessoa foi e me pegou pela mão porque eu disse eu quero, né? E tal. E aí ele me levantou e depois eu falo, porque, nossa, eu sou bom mesmo, né? Viu que eu queria ajuda? Não posso me vangloriar porque eu precisei de ajuda. Você está entendendo? Ninguém pode se vangloriar porque crê. Agora, quando você anda pelo seu esforço, por isso que uma pessoa que se vangloria, irmãos, uma pessoa que vive se vangloriando, é um sintoma de quem está andando no esforço próprio. Quem anda na graça não se vangloria. Quem anda na fé, ele só gloria ao Senhor. Só se gloria no Senhor, né? Só se gloria no que o Senhor Jesus fez. Amém? Então, que essa ministração, tem mais alguma pergunta aí, Caleb? Algum comentário? Que essa ministração, irmãos, de fato seja algo prático na sua vida, amém? Que esse entendimento tenha entrado em você, de fato mudado conceitos errados a respeito do Evangelho, que você de fato entenda, irmãos, que para cair da graça, o caminho existe e ele é um caminho de julgamento dos outros. Você foi alcançado por Deus, sim, você precisou crer para isso, sim, mas você não pode se vangloriar para isso. Amém? Se não fosse pela fé no sacrifício de Jesus, você também seria tão culpável quanto qualquer bandido da face da terra. Não, isso não te faz melhor nem pior do que ninguém, né? Por isso que nós temos condição, depois de ter essa experiência, de compadecer dos pecadores. Por quê? Porque nós também já tivemos na mesma condição. Talvez nunca vamos ser um ladrão, nunca fomos um ladrão, assassino, mas nós sabemos que tanto quanto eles precisam, nós também um dia precisamos, e nós cremos e Deus nos socorreu. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar aqui, mas antes eu quero agradecer você que participou, que ficou aí, que assistiu. Glória a Deus pela sua vida, obrigado pela sua participação aí. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais esse momento de ministração da tua palavra, que de fato sejamos alinhados à tua vontade, Pai. Que nosso coração, ó Deus, esteja pronto e apto, e haja prontidão em nós para obedecer o Senhor em todas as coisas, até nas pequenas coisas, Senhor, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso local de estudo. Senhor, que de fato estejamos com o coração rendido ao Senhor. Pai, que a tua verdade acerca do Evangelho seja um fundamento inabalável na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque mesmo nós sendo tão culpáveis diante do Senhor, mesmo sendo dignos, Senhor, de tanta condenação, por causa dos nossos atos, por causa da nossa natureza errada em que nós nascemos, o Senhor, segundo a sua misericórdia, providenciou Jesus.
para que através dele, através da fé nele, Senhor, nós fôssemos restaurados ao nosso lugar de origem, que sermos filhos do Senhor. E hoje nós estamos nessa condição de filhos, herdeiros e co-herdeiros por causa de Jesus. Por isso que nós podemos, como Paulo diz, nos gloriamos no Senhor, nos gloriamos no Teu Evangelho, Senhor. Se há uma glória sobre a nossa vida, é aquilo que o Senhor fez, não o que nós fazemos. O que nós podemos fazer é dar uma resposta, é corresponder a algo que já foi providenciado pelo Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado mais uma vez. Está encerrado.